O sol se punha sobre o deserto de Atacama, mas não como o sol que os homens conhecem. Não era dourado, nem alaranjado, nem sequer vermelho, era um âmbar opaco, como se o céu estivesse coberto por uma fina camada de óleo espesso, esfriando lentamente o mundo. As montanhas de pedra escura, antigas como os primeiros sonhos da terra, pareciam respirar com o vento seco, que soprava entre os vales como sussurros de algo que não deveria falar. Nenhum pássaro voava ali, nenhuma formiga rastejava na areia. O silêncio não era ausência de som, era presença, um silêncio que escutava. O professor Elias Varela chegou no acampamento no meio da manhã, com o carro empoeirado e os olhos vermelhos de cansaço. Não estava ali por prazer, estava ali por obrigação. A Universidade de Santiago o havia enviado para estudar anomalias eletromagnéticas na região, um sinal estranho, captado por satélites, que parecia pulsar como um coração embaixo da crosta terrestre. Era um sinal que não se encaixava em nenhuma frequência conhecida, nem na radioastronomia, nem na geofísica. Era como se o planeta estivesse emitindo um código que não pertencia ao nosso mundo. Ele havia chegado com uma equipe reduzida, 2 assistentes, um técnico de rádio e um fotógrafo. Todos tinham o mesmo olhar de quem sabia que algo não estava certo, mas fingiam que estavam apenas fazendo um trabalho de campo. O que ninguém dizia em voz alta era que o local era conhecido entre os mapas antigos como o lugar onde as estrelas não brilham. Um lugar que os povos andinos evitavam, que os mapas oficiais apagavam. Um lugar onde os sonhos tinham bordas. A primeira noite foi a pior, não pelo frio nem pela ausência de luz, embora a luz do sol se fosse mais cedo, como se o tempo tivesse sido distorcido, mas pelo silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas repleto, como se o ar estivesse cheio de palavras que ninguém podia ouvir. Elias acordou com o corpo trêmulo, sentindo que algo estava errado com o seu próprio reflexo no espelho do banheiro portátil. O reflexo não piscava, não respirava. E quando ele se moveu, o reflexo permaneceu imóvel por 2 segundos a mais do que o normal, como se estivesse esperando. Na manhã seguinte, o técnico de rádio, Raul, desapareceu. Não deixou rastro, não há sinal de luta nem pegadas. Só sua mochila com os equipamentos ainda dentro estava abandonada ao lado do antena. E o rádio, que deveria estar ligado em frequência contínua, estava sintonizado em uma frequência que não existia. Nenhum sinal, nenhuma estação. Só um som, uma série de batidas longas, como se alguém estivesse batendo em uma porta de pedra do outro lado do universo. E o que é isso? Perguntou o fotógrafo Pedro, com a mão trêmula sobre o botão de gravação. A voz dele parecia distante, como se viesse de um túnel. Não sei, respondeu Elias, tentando manter a calma, mas não é um sinal terrestre. Isso não é nem humano. O técnico de rádio não voltou, nem o corpo, nem a alma, só o silêncio cresceu. Na terceira noite, o céu mudou, não de cor, mas de forma. As estrelas não se moviam, elas não piscavam, elas não se moviam. Estavam todas paradas, como se congeladas em uma posição que não existia no céu real. O que era pior, algumas estrelas não eram estrelas. Elas tinham forma, retângulos, triângulos, espirais e emitiam uma luz que não era branca, mas azul esverdeada, como o brilho de uma lâmpada queimada. Elias olhou para o céu e sentiu que sua mente estava sendo puxada para dentro, como se o tempo tivesse se dobrado atrás dos olhos. Ele viu ou achou que viu um objeto longe, muito longe, no limite do horizonte. Não era um avião. Não era um satélite. Não era nada que o cérebro humano pudesse nomear. Era um ponto de luz que não se movia, mas que parecia se expandir lentamente, como se o próprio espaço estivesse se abrindo. Ele correu para o carro, ligou o motor, mas o carro não ligou, não foi falha elétrica. Foi pior, o motor não respondeu, como se o motor não soubesse o que era um carro, como se o carro em si tivesse sido esquecido pelo universo. Na quarta noite, o fotógrafo Pedro desapareceu. Só sua câmera foi encontrada no chão com a lente quebrada. Quando Elias a pegou, a filmagem ainda estava lá. Ele a ligou, a tela ficou preta por 1 minuto. Depois, algo começou a aparecer, uma luz azul esverdeada, um desenho, uma forma, uma figura com 4 braços longos, finos, como tentáculos de vidro.
ela não caminhava. Movia-se como se estivesse deslizando entre camadas de ar. Seu rosto, se podia chamar de rosto, era plano, sem olhos, sem boca. Só uma linha vertical no meio como uma fenda. E então ela falou não com voz, com o som de um instrumento de cordas quebrado, como se o tempo estivesse sendo arrancado. Elias desligou a câmera, mas não foi suficiente. Ele ainda sentia o som. O som continuava dentro da cabeça. Ele ouviu os outros, os dois assistentes, gritando, mas sem som, só os lábios se movendo. Eles estavam perdidos, não em local, em tempo. Eles estavam fora do agora, e Elias percebeu que também estava. Na quinta noite, ele começou a ver coisas que não podiam existir. No meio da noite, o chão se abriu, não de forma violenta, mas suave, como se a terra tivesse sido feita de gelatina e alguém tivesse tocado com o dedo. E da abertura saiu algo que não era terra. Era um líquido negro, viscoso, com brilho metálico. Ele não se espalhava, ele subia, como se fosse uma coisa viva. E daquele líquido surgiram formas, não como seres, como símbolos, letras, números, nomes que Elias não conhecia, mas que pareciam gravar-se em sua mente como se ele os tivesse vivido antes, como se fosse sua memória de outra vida. Ele tentou fugir, mas não havia para onde ir. O deserto havia mudado, as montanhas tinham mudado de posição. O céu não era mais o céu. As estrelas agora se moviam em círculos, mas os círculos não eram redondos, eram poligonais, com muitos lados, muitos ângulos, como se o espaço tivesse sido recriado com um padrão que não pertencia à geometria humana. Na sexta noite, ele sentou-se no centro do acampamento. O vento parou, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio que escutava, que esperava, e então ele ouviu, não com os ouvidos, com os ossos, com as vísceras. Uma voz que não tinha som, mas que era mais real do que qualquer som. Uma voz que não era falada, mas pensada. E essa voz disse: "Você não é o primeiro a vir aqui." Elias levantou a cabeça. O céu estava agora uma massa de luz que não tinha cor. Era uma luz que parecia viva. E no centro dessa luz algo se formava, não um objeto, não uma forma. Era uma presença, uma inteligência que não era pensamento, mas existência. Uma coisa que não se via, mas que estava presente em tudo. Em cada grão de areia, em cada fenda da pedra, em cada batida do coração de Elias. "Você não é o primeiro a vir aqui", repetiu a voz, "mas é o primeiro que escuta." Elias tentou falar, mas não conseguia. Sua boca não se movia, sua garganta não funcionava. Ele estava em silêncio, mas estava falando, estava pensando, e a voz ouvia. "Você veio procurar o que não deveria ser encontrado. Você veio procurar o que foi esquecido, o que foi apagado, o que foi enterrado. Mas o que foi enterrado não está morto, está esperando. E agora você está aqui, você ouviu, você viu, você sentiu." Elias sentiu o chão se mover, não sob seu pé, no seu corpo, como se os ossos estivessem se desfazendo, sendo refeitos, como se ele estivesse sendo reconstruído. O que estava acontecendo não era uma morte, era uma transformação. Ele não estava sendo destruído, estava sendo incorporado. Você é o portal, você é o que abre. Você é o que os outros não viram, mas que sabiam. Você é o que os antigos temiam. E agora você é o que nos chama. As palavras não eram ditas. Elas foram gravadas na mente de Elias como se tivessem sido escritas no próprio cérebro. Ele não entendia, mas entendia o que era a terra, uma prisão, um abrigo, um cárcere de consciência. E o que havia embaixo não era a crosta, não era o manto, era o que estava ali antes, o que estava aqui antes do tempo, o que estava aqui antes de Deus. Eles não eram de outro planeta, eles não eram de outra galáxia. Eles eram do tempo antes do tempo, do espaço antes do espaço. Eles não vinham de lugar algum, eles eram o lugar. Eles eram a base, o fundamento, a raiz do que chamamos de realidade. Elias sentiu que seus olhos estavam se movendo, não por sua vontade. Eles se abriram, mas não como olhos humanos. Eles se expandiram, se tornaram planos, esféricos. Não tinham íris, não tinham pupila. Eles eram luz, eles eram escuridão, eles eram tudo. Ele tentou gritar, mas não havia som, só o pensamento, e o pensamento era ouvido. Você é o portador, você é o que nos trará de volta. E então o silêncio total,
o silêncio que não é ausência, o silêncio que é presença, o silêncio que é tudo. No dia seguinte, o satélite de observação da NASA captou uma anomalia. O sinal que havia despertado o interesse da universidade, o sinal que parecia pulsar do subsolo, havia parado, mas não desaparecido, havia mudado de frequência. Era agora um padrão, um código, um nome. O nome era Elias Varela. E por trás disso havia um segundo sinal, um sinal que não estava no espectro, um sinal que estava na mente das pessoas que olhavam para o satélite, um sinal que dizia: estamos aqui, estamos vivos, estamos esperando, estamos no seu cérebro, estamos no seu sonho, estamos em você. Naquela noite, em Santiago, uma mulher acordou com o rosto coberto de marcas. Não eram feridas, eram desenhos, geometrias, triângulos, círculos, linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis. Ela tentou arrancar, mas não havia sangue, só pele, pele que não era pele, pele que parecia feita de metal líquido. Ela olhou para o espelho e sorriu, mas não era um sorriso humano, era um sorriso de forma, um sorriso que não tinha boca. E no fundo do seu olho esquerdo, algo piscou. Uma luz azul esverdeada, um sinal, um chamado. E no deserto de Atacama, a terra se fechou, o acampamento desapareceu, as câmeras, os equipamentos, os corpos, tudo sumiu. Só restou uma cratera, profunda, redonda, com bordas lisas, como se tivesse sido feita por uma ferramenta que não é terrena. E na borda da cratera, gravado com uma precisão perfeita, estava um símbolo. Não era humano, não era natural, não era da nossa realidade. Era o símbolo do que nunca morre, o símbolo do que nunca se vai, o símbolo do que está desde sempre esperando. E em algum lugar, em algum tempo, alguém ou algo começou a sussurrar: ele voltou.